Olá, pessoal. Bom domingo a você que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Eu quero dizer que nós somos gratos a Deus porque podemos ter esse tempo aqui pelo YouTube, mas também lembrar você que os nossos cultos presenciais já estão de volta. Nós estamos seguindo os protocolos de saúde, nós estamos seguindo tudo aquilo que nós precisamos para oferecer um ambiente seguro. E por isso, nós queremos, claro, lembrar a você que os nossos cultos presenciais estão de volta, mas também incentivar a sua participação, caso você possa participar. Se você quiser participar dos nossos cultos presenciais, você já está acompanhando os nossos avisos, você já está acompanhando as nossas pregações, as nossas meditações, provavelmente você já sabe, mas deixa eu reforçar o aviso. É preciso que você faça a sua inscrição, aliás, isso é parte do protocolo que nós estabelecemos. Portanto, você pode ir até o nosso site ibeitaim.com.br, fazer sua inscrição para o Projeto Soma às 10 horas da manhã, culto das 11h15 e também das 18h45. Hoje nós seguimos com a nossa série Comunidade Sobrevivente. E nós vamos olhar especificamente para o texto de Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Nesse texto, Jesus está se direcionando a uma igreja na cidade de Esmirna. E Jesus fala, Jesus encoraja, Jesus consola uma igreja que está enfrentando perseguição, e as palavras de Jesus são palavras com a intenção de incentivar a igreja a ser conhecida por uma fidelidade permanente. Ora, Jesus estava fazendo isso porque o contexto em Esmirna era de grande perseguição. E o que eu e você precisamos nos lembrar é que a história da igreja será marcada pela perseguição. Nós, por exemplo, vemos exemplos de perseguição na Bíblia. Estevão, Pedro, Paulo, Tiago foram homens marcados pelo martírio. Perderam a sua vida, por conta da fé em Cristo Jesus. O apóstolo João, autor desse livro Apocalipse, não foi martirizado, mas em sua perseguição teve de ser exilado. Portanto, as páginas da Bíblia nos mostram, nos relembram a história da perseguição da igreja. Mas a perseguição da igreja não acontece apenas nas páginas da Bíblia. As páginas da história também nos apresentam homens e mulheres que foram perseguidos por sua fé em Cristo. Justamente na cidade de Esmirna, cidade essa a qual Jesus se endereça na carta que nós leremos hoje, justamente nessa cidade havia um homem chamado Policarpo. Policarpo era o pastor na igreja de Esmirna, era conhecido por sua fé, era um homem íntegro. E no ambiente de perseguição na cidade de Esmirna, Policarpo foi perseguido, preso e levado a um estádio, onde lá estava o procônsul da cidade e uma multidão enfurecida pedindo a sua morte. Policarpo ouviu então que ele tinha duas opções. A primeira delas era negar a Cristo, prestar adoração a César e viver. A outra opção era reafirmar publicamente sua fé em Cristo. E, no entanto, ele teria sua vida cessada. Diante de uma multidão que queria sua morte, diante de uma intensa perseguição, Policarpo dá a seguinte resposta. Ele diz: por 86 anos eu servi a ele e ele nunca me fez mal algum. Como posso eu blasfemar contra meu rei salvador? Ouve-me declarar com ousadia, eu sou cristão. E se quiser aprender quais são as doutrinas do cristianismo, diga-me o dia e vocês as escutarão. As páginas da Bíblia e as páginas da história nos mostram que perseguição é realidade na vida da igreja, o que significa que nós podemos ter certeza de que há perseguição atualmente para a igreja. A missão Portas Abertas nos oferece alguns dados importantes sobre a realidade da igreja perseguida. Em 2019, 4.305 cristãos foram mortos ao redor do mundo. E 10.000 igrejas aproximadamente foram atacadas ou fechadas, isso só no ano passado. Uma matéria, um estudo que saiu no jornal Gazeta do Povo, diz que pelo menos, em média, 8 cristãos morrem por dia por causa da sua fé. Ainda esta semana,
No Chile, onde existe liberdade, onde existe democracia, nós vimos igrejas atacadas por um protesto político. E nós sabemos da existência de relatos de prisão e morte em igrejas da Ásia, como Laos, China, Coreia do Norte, Iraque e África. A Nigéria, por exemplo, é um país que apresenta um grande número de cristãos que são perseguidos, presos e mortos. E quando nós olhamos para essa realidade, nós brasileiros, estamos no estado de São Paulo, cidade de São Paulo, bairro de Itembibi, nós podemos dizer que esse tipo de perseguição parece distante de nós. Afinal de contas, pela graça de Deus, nós temos o direito constitucional de nos encontrarmos nas igrejas, de prestarmos adoração a Deus. Isso, no entanto, não significa que eu e você, como cristãos, nós não estejamos passando por um outro tipo, um outro modo de perseguição. Se a igreja do Senhor Jesus, em outros contextos, está lidando com uma perseguição descarada, uma perseguição clara, evidente. Os cristãos, os filhos de Deus, aqueles que querem levar a palavra do Senhor a sério, estão enfrentando um tipo de perseguição velada no Brasil. Uma perseguição que se vê no campo, no aspecto emocional, espiritual e ideológico. Deixe-me dar 3 exemplos que não são os únicos, mas que nos mostram um pouco do tipo de perseguição que nós enfrentamos como cristãos pela fé em Cristo no Brasil. Nós já sabemos de relatos de pais e mães que são monitorados na sua metodologia de educação. Em outras palavras, os pais e mães cristãos que querem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, que querem ensinar, corrigir, exortar e, quando necessário, inclusive disciplinar, têm sido monitorados por ensinar aquilo que é certo e errado segundo as Escrituras. Nós também sabemos, num segundo exemplo, que cristãos são perseguidos no ambiente profissional, no aspecto financeiro. Por exemplo, nós sabemos que existem profissionais perseguidos, profissionais desempregados por sua fidelidade a Jesus e não ao seu chefe, não ao enriquecimento. Nós sabemos de cristãos que perdem oportunidade de emprego, muitas vezes perdem oportunidade de promoção, perdem seus empregos, porque simplesmente decidiram professar publicamente sua fé e vivê-la. E nesse aspecto, são aqueles que escolhem a honestidade pelo poder de Deus, em contrapartida à desonestidade. A verdade é que cristãos que levam a sério a sua vida com Deus, que levam a sério os preceitos e as vontades de Deus, encontram cada vez mais dificuldade de entrar ou progredir no mercado de trabalho. Porque, afinal de contas, os valores do mercado de trabalho, muitas vezes, são contrastantes com os valores das Escrituras. Mas há um terceiro exemplo que talvez seja o mais claro e evidente para nós de uma perseguição velada que os cristãos enfrentam. Nós podemos ter certeza de que os cristãos estão enfrentando um tipo de perseguição ideológica, em especial nas universidades e mídia. O que eu quero dizer com isso? Cristãos têm um modo de pensar e agir. E esse modo é pautado pelas Escrituras. É pautado pela palavra de Deus. No entanto, o que nós estamos percebendo é que este modo de pensar e este modo de agir tem cada vez mais sido combatido, ainda que de forma velada e não tão clara, porém real, em ambientes acadêmicos e nos veículos de comunicação. Cada vez mais dentro de escolas, universidades, faculdades e grande parte da mídia, nós vemos os cristãos verdadeiros, os cristãos genuínos, os cristãos que levam a palavra de Deus a sério, sendo rotulados como os anti. Os cristãos são o quê? São anti-ciência, são anti-liberdade, são anti-diversidade, são anti-tolerância. Por quê? Porque simplesmente decidiram publicamente professar sua fé e experimentar, viver de acordo com a sua fé. Ouse defender algumas bandeiras do cristianismo.
ouse defender alguns valores e algumas virtudes da fé cristã. E você encontrará esse tipo de perseguição ideológica sobre o tipo de crença e atitude que nós temos como cristãos, que nós vivemos, que nós experimentamos. Você verá como isso é real, isso é claro, porém velado nas universidades e na mídia. Esses poucos exemplos nos mostram que a perseguição é real na história da igreja. Qualquer cristão, em qualquer era da igreja, em qualquer parte do mundo, enfrentará perseguição. É óbvio que a Bíblia está certa. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição é real para mim, é real para você, é real para tantos outros cristãos ao redor do mundo e era real na igreja de Esmirna. E é a essa igreja que Jesus se direciona. É para esta igreja que Jesus fala, trazendo consolo e encorajamento para sermos conhecidos por uma fidelidade permanente, mesmo em meio às diversas e grandiosas perseguições que a igreja presenciará e experimentará. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, o texto está na tela, mas você pode abrir comigo em Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11. Nós vamos ler as palavras de Jesus para essa igreja e palavras de Jesus também para nós, por meio da aplicação, do transporte dos seus princípios para a nossa vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Meus amigos, nós estamos olhando para um Jesus que fala diretamente para Esmirna. Jesus está se identificando logo nos primeiros versos. E isso é muito importante para nós, porque a identificação de Jesus é uma identificação que já começa a trazer consolo ao perseguido e encorajamento para aqueles que enfrentam algum tipo de ataque à sua fé. Jesus diz: eu sou o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. O que é que Jesus estava querendo lembrar à igreja? Ora, se ele é o primeiro e o último, então Jesus é o Deus eterno. Ele não tem começo, meio e fim. Ele sempre existiu, ele sempre existirá. Ele é o Deus criador, ele é o Deus eterno, ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Jesus a tudo sabe, Jesus a tudo conhece, Jesus tem poder sobre tudo. Ele é o primeiro e o último. Mas ao mesmo tempo Jesus está lembrando da mensagem do Evangelho. Porque ele diz, ainda que eu seja, e vocês deveriam lembrar disso, lembrem-se disso, essa mensagem é importante, ainda que eu seja o grandioso Deus que a tudo criou, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que morreu e tornou a viver. Jesus estava dizendo, lembrem-se da mensagem do Evangelho, porque por amor, para trazer salvação, para trazer vida eterna a vocês, para livrá-los da culpa e das consequências do pecado, eu sou aquele que viveu, e que morreu no lugar de vocês na cruz. Mas eu não fui vencido pela morte, eu venci a morte e, portanto, tornei a viver. E essa descrição é importante porque aquela igreja estava precisando ouvir quem Jesus era, pois estava lidando com um contraste tremendo na igreja, entre igreja e cidade em Esmirna. Era importante ouvir que Deus era este Deus grandioso, que Jesus era este Deus, continuava sendo este Deus, o Deus que trouxe salvação a eles, por quê? Porque enquanto a cidade de Esmirna crescia, a igreja em Esmirna sofria. Essas palavras de Jesus são importantes para uma igreja que estava olhando uma série de crescimentos, de recursos ao seu redor, e dizendo, nós não temos nada disso. Jesus está lembrando, vocês têm a mim, eu sou o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. A cidade de Esmirna era bela,
era poderosa, era um polo econômico, político, era um polo atlético. Era uma cidade tão alinhada ao Império Romano que no ano 26 depois de Cristo, essa cidade foi escolhida como o lugar onde os romanos construíram um templo em homenagem ao imperador Tibério César. Os cidadãos de Esmirna entregavam a adoração livremente ao Império Romano. E por conta desse alinhamento, eles tinham não apenas uma cidade bela, mas uma cidade emergente, uma cidade crescente, um polo na Ásia. E em contrapartida, a igreja de Jesus sofria. A igreja de Jesus estava lidando com uma série de perseguições, pobreza. E note algo aqui. Em algumas cartas de Jesus a igrejas, em algumas palavras de Jesus às igrejas no Apocalipse, Jesus traz algumas exortações. Para algumas igrejas, Jesus diz o seguinte: contra você eu tenho isto, contra você eu tenho aquilo. Não é o caso de Esmirna. Esmirna não ouve qualquer palavra de repreensão. Esmirna não ouve qualquer palavra de exortação. Era uma igreja que permanecia fiel ao Senhor, mesmo diante de tremendo e doloroso contraste. E é por isso que as palavras de Jesus, se identificando como o primeiro e último, o que morreu e tornou a viver, já eram palavra de consolação para aquela igreja, porque eles estavam sendo lembrados do tamanho, da glória do Deus que eles tinham, mesmo enfrentando tamanha pobreza. E a partir do versículo 9, Jesus começa a confortar, Jesus começa a consolar, e Jesus começa a motivar a igreja a permanecer fiel. Jesus faz isso no versículo 9, em primeiro lugar, mostrando que Ele, Jesus, conhece as nossas aflições. Veja o que o texto diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que é que nós podemos ter certeza de que Jesus conhece as nossas aflições? Ora, se Ele é aquele que morreu e tornou a viver, então Jesus é experimentado no sofrimento. O próprio Senhor Jesus passou por aflições que eu e você não passaremos. Jesus passou por tremenda fome, Jesus passou por sede, Jesus foi traído, Jesus não tinha riquezas. O Senhor Jesus foi preso, foi insultado, foi agredido e então morto. E detalhe, Ele era inocente. Portanto, por que é que nós podemos saber que Jesus conhece as nossas aflições? Porque Ele experimentou aflições. Mas não apenas experimentou na prática, Ele também é o Deus que a tudo conhece e, portanto, conhece todas as nossas aflições. Como nós sabemos, Ele é o primeiro e o último. Nada passa da visão de Deus, nada escapa do controle de Deus. E para a igreja de Esmirna, isso significava que Jesus conhecia a perseguição que eles estavam enfrentando. Essa palavra aflições, que aparece logo no começo do versículo 9, é uma palavra importante para nós. Essa palavra no texto original significa tremenda pressão. Portanto, o que Jesus estava dizendo é que Ele conhecia o tipo, a intensidade severa da perseguição, do sofrimento, da pressão que aqueles cristãos estavam enfrentando. Que perseguição era essa? Nós tínhamos uma perseguição religiosa e política acontecendo. Como você sabe, eu acabei de mencionar, a cidade de Esmirna era extremamente alinhada ao Império Romano. E a cidade de Esmirna, os habitantes daquela cidade, além de adorar ao Deus de Roma, ao imperador, adoravam também a tantos outros deuses. Quando os cristãos se recusavam a adorar o imperador ou os outros deuses, eles eram chamados de ateus. Portanto, eles estavam sendo politicamente e religiosamente perseguidos, chamados de ateus, algo que naquele contexto religioso naquela época era uma grande ofensa, era um grande problema. Os cristãos se recusavam a participar de uma atividade religiosa que não adorasse a Deus, e por isso eram chamados de ateus. Esta era uma perseguição religiosa que se via também num caráter, num cunho político. Por quê? Porque eles eram chamados também de desleais, de criminosos. Eles não tinham lealdade
ao Império Romano. E isso partia em especial dos judeus que ali estavam. Perceba, Jesus diz, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esse termo blasfêmia é importante para nós. Ele é utilizado várias vezes nas Escrituras, normalmente para retratar palavras hostis em direção a Deus. Quando Jesus utiliza essa palavra para falar de palavras hostis em direção à igreja, Jesus está indicando a severidade, a intensidade da perseguição que aqueles judeus estavam impondo à igreja. O que estava acontecendo é que os judeus estavam sendo chamados de criminosos, estavam sendo considerados desleais a Roma. Por quê? Porque eles se recusavam a adorar ao Deus de Roma, o que era verdade. E eram chamados por causa disso de perigosos, de rebeldes, o que era mentira. Eles estavam sendo agora não apenas religiosamente perseguidos, mas politicamente perseguidos. Os judeus estavam manipulando a situação para fazer com que os cristãos fossem perseguidos pelo Estado, perseguidos por aqueles que dominavam sobre a cidade de Esmirna, os romanos. E é por isso que Jesus diz que aqueles judeus, não o povo todo judeu, aqueles judeus estavam agindo como sinagoga de Satanás. Não como o povo que veio, do qual veio Jesus Cristo. Não como verdadeiros judeus, aqueles judeus que o são no coração, como diz Paulo, mas como sinagoga de Satanás. Isto é, eles estavam agindo em favor, pela obra, pela missão de Satanás, que era atacar e perseguir a igreja. Portanto, Jesus conhecia uma perseguição intensa, uma perseguição que tinha caráter político e religioso. Mas Jesus diz também que conhecia a pobreza daquela igreja. Não apenas havia uma perseguição política e religiosa, mas aqueles cristãos, aquela igreja de Jesus, estava enfrentando um grande problema financeiro. A igreja estava lidando com uma tremenda pobreza, e essa palavra indica uma tremenda pobreza. O que significa que possivelmente muitos cristãos naquela cidade estavam em situação de mendicância. Faltavam os recursos mais básicos para aquela igreja. Esse era o contexto das aflições, e Jesus diz, eu conheço as aflições de vocês. Não só porque eu experimentei aflições, eu experimentei e por isso nós podemos nos identificar, eu me identifico com vocês, mas porque eu sou Deus, eu conheço a perseguição política, religiosa, financeira que vocês estão enfrentando. E veja, esse tipo de aflição poderia ser utilizado para sustentar uma debandada da igreja. Afinal de contas, a tendência natural do ser humano é fugir. Mas Jesus está aqui consolando aquela igreja, a quem ele não tem nada contrário a dizer, quando ele os relembra da sua riqueza espiritual. Não foi a debandada, o negar a Cristo não foi o que aconteceu. Muito pelo contrário, eles perseveraram fiéis ao Senhor. E Jesus estava dizendo, o que os motiva é lembrar da riqueza espiritual que vocês têm. Vocês podem se manter fiéis, porque vocês sabem o que importa. Não é a riqueza deste mundo, mas a riqueza espiritual. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, vocês sabem, e eu quero lembrá-los, que vocês têm o que importa para permanecer fiéis. Vocês têm a salvação. Vocês têm a graça de Deus, vocês encontram paz com o Senhor, vocês desfrutam de comunhão com os irmãos, vocês têm um Consolador que os suporta. E é essa riqueza espiritual que fez com que os cristãos permanecessem fiéis em Esmirna. Portanto, em primeiro lugar, Jesus estava aqui nos mostrando que ele conhece as aflições da igreja de Esmirna, e ele também conhece as nossas aflições. Ele conhece as nossas perseguições, sejam elas físicas, emocionais, políticas, econômicas, religiosas, ideológicas. E esse é um tremendo encorajamento para nós, porque perceba, não há dor, não há sofrimento, não há ataque à sua fé que Jesus não saiba, que Jesus não conheça. Pelo contrário, ele conhece e ele está nos fazendo lembrar
que a despeito de qualquer perseguição que enfrentemos, nós somos espiritualmente ricos. Nele, em Cristo, nós temos acesso a toda sorte de bênçãos espirituais. Nós não precisamos ter sucesso, nós não precisamos ter conforto neste mundo, nada disso é errado, mas nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós somos espiritualmente ricos em Cristo Jesus. E é porque nós temos todas essas riquezas espirituais, mesmo enquanto nós estamos passando por perseguições à nossa fé, que em segundo lugar, após dizer que conhece as nossas aflições, Jesus nos chama à fidelidade. Veja o que o versículo 10 diz. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que Jesus estava fazendo era alertar, em primeiro lugar, para uma realidade importante. A realidade de que até o dia em que for lançado no inferno por Jesus, Satanás continuará provando a fé dos cristãos. Satanás continuará perseguindo a igreja. Até lá, até a prisão de Satanás, até ele ser preso e colocado no inferno, de uma vez por todas. O ataque à fé cristã é uma certeza. E o que Jesus faz? Ele nos mostra que conhece as nossas aflições, mas ele nos diz, há algo que vocês, por serem ricos espiritualmente, vocês podem e devem fazer, vocês devem ser fiéis. E nesse aspecto, Jesus nos aparenta, Jesus nos convoca a duas atitudes. A primeira delas, Jesus diz logo no começo do versículo 10, não tenha medo. Essa expressão não tenha medo é uma ordem. Mas não é uma ordem dura. Muito pelo contrário. A ordem de Jesus aqui é um consolo. O seu chamado é um descanso para aquela igreja, porque Jesus estava, em outras palavras, querendo mostrar para eles que não era necessário temer, porque ele tinha tudo sob controle. Perceba o que o texto bíblico nos mostra. Nós não precisamos temer perseguições porque Jesus a tudo controla. Esmirna não precisava temer as perseguições que viriam ainda, porque Jesus controlava isso, Jesus tinha um motivo. Veja só, Jesus, por exemplo, é aquele que diz, nesse texto, que tem sob controle o tempo da perseguição. Ele diz que viriam 10 dias de intensa perseguição. Precisamos esclarecer algumas coisas. Primeiro, Jesus não disse que viriam apenas 10 dias. Como nós vimos logo no começo da nossa mensagem, da nossa reflexão, meio século depois, Policarpo foi preso nessa mesma cidade, foi queimado vivo em Esmirna. Mas Jesus estava dizendo para aquela igreja, virão 10 dias. E esses dias eram 10 dias. Nós não temos qualquer contexto no texto que permita qualquer simbolismo. O que Jesus simplesmente está atestando é que viria um tempo de perseguição, e ele sabia qual era esse tempo. Ele explica qual é esse tempo, porque ele controla o tempo da perseguição que nós sofremos. Mas além disso, o texto no versículo 10 nos mostra que nós não precisamos ter medo, porque Jesus é Senhor, porque Jesus tem controle sobre o tipo de perseguição que aquela igreja enfrenta e que nós também enfrentamos. No versículo 10 o texto diz, saibam, Jesus diz, que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Jesus estava aqui lembrando a igreja de Esmirna que viria uma perseguição física, uma perseguição dura, imposta pelo Estado, mas perceba, orquestrada por Satanás. Jesus estava estabelecendo o tipo de perseguição, o que significa que nós brasileiros, nós cristãos no Itaim, nós podemos saber que esse tipo de perseguição velada que nós temos enfrentado pelos valores cristãos não passa desapercebido ou não fugiu do controle de Deus. Muito pelo contrário, Jesus tem o controle do tipo de perseguição que nós enfrentamos e mais. Nós não precisamos ter medo em meio à perseguição, porque Jesus tem um propósito para a nossa perseguição. Ele tem um propósito da perseguição que nós enfrentamos. Jesus estava dizendo que alguns daquela cidade, alguns cristãos em Esmirna, seriam presos com uma intenção, a intenção de prová-los, de provar a fé dos cristãos.
Em outras palavras, nós temos perseguições permitidas na nossa vida, ataques à nossa fé, aflições que enfrentamos por sermos cristãos, porque há um propósito maior, há um propósito de Deus de fazer com que a nossa fé seja provada e aprovada. Em Esmirna, o propósito de Deus ao permitir essas prisões era fazer com que os cristãos fossem provados e aprovados pela fé. O que significa isso? Que enquanto aqueles cristãos estivessem experimentando perseguições, e ao perseverar fielmente, ao passar por elas, os cristãos daquela igreja provariam de uma realidade da fé, que é a realidade de que a nossa vida cristã, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus não pode ser destruído por Satanás. O propósito da perseguição era o fortalecimento da fé daquela igreja. Por quanto mais perseguição eles passavam, mais a fé da igreja era fortalecida, mais eles percebiam que a igreja não poderia ser destruída por Satanás. Portanto, Jesus nos chama a fidelidade, em primeiro lugar, dizendo: não tenham medo. Porque eu, Jesus, tenho o tempo da perseguição debaixo do meu controle. Eu, Jesus, tenho o tipo de perseguição debaixo das minhas mãos. E eu, Jesus, tenho um propósito permitindo a perseguição, que é o fortalecimento da fé de vocês. E dessa forma Jesus diz não apenas não tenham medo, ele nos traz também uma segunda atitude que nós devemos desfrutar, que nós devemos experimentar enquanto enfrentamos perseguições. Ele diz: seja fiel até a morte. Afinal de contas, como é que nós podemos reagir a um Deus que conhece as nossas aflições e que controla as aflições que nós enfrentamos, as perseguições, os ataques à fé, para o nosso bem? Como é que nós podemos reagir àquele que morreu por nós, aquele que foi perseguido por nós? Nós reagimos entregando a nossa fidelidade, exercendo a nossa fidelidade a Jesus. Jesus está dizendo para aquela igreja que eles deveriam permanecer fiéis, ou seja, eles não deveriam abandonar a fé, eles não deveriam negar a Cristo, eles não poderiam afrouxar as suas convicções. Muito pelo contrário, o objetivo do cristão é manter-se fiel ao Deus que o salvou. Nós não procuramos perseguições, nós não procuramos as aflições, as pobrezas, as lutas. O nosso objetivo é permanecer vivendo para o agrado de Deus. E, portanto, esta é a atitude que nós devemos exercitar, a atitude de fidelidade. O grande problema é que quando nós estamos lidando com tamanhas provações, tamanhas perseguições, a tendência é que nós, de alguma forma, ao invés de exercitarmos fidelidade, nós neguemos a fé. Nós fujamos. Nós tentamos encontrar algum corte de caminho que nos permita não sofrer. Nós queremos o descanso, nós queremos o controle, nós queremos o conforto. E, portanto, a nossa tendência pelo nosso próprio coração é a tendência de irmos para o lado contrário. Ao invés de sermos fiéis, somos tentados a fugir. Somos tentados a ceder. Somos tentados a afrouxar as nossas convicções. E diante disso nós nos perguntamos como é que nós fazemos para exercitar essa fidelidade. Meus amigos, há algo importantíssimo nesse texto que apenas o texto original nos permite entender. Quando Jesus diz, seja fiel, Jesus o faz num modo no texto original que permite que a melhor leitura seja esta: seja tornado fiel até a morte. Essa pequena mudança de interpretação, essa melhor leitura é fundamental, porque ela é consistente com as Escrituras. O que Jesus estava nos dizendo aqui, ao nos comandar que sejamos fiéis, é mostrar que a fidelidade, a capacidade de permanecermos fiéis a Deus em meio à perseguição, não é produzida por nós, não é natural ao nosso coração, não diz respeito à nossa capacidade. Muito pelo contrário, a fidelidade é produzida por Deus. Nós somos tornados fiéis pelo próprio Deus. Essa leitura é uma leitura que está em perfeita concordância com as Escrituras. Veja, por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lá Paulo diz que o fruto do Espírito é, entre outras partes, a fidelidade. O que significa, portanto, que a capacidade para enfrentarmos perseguições, sem ceder, sem afrouxar,
que a fidelidade a qual Jesus nos chama a exercitar é concedida pelo próprio Jesus. Ou seja, Jesus é aquele que conhece as nossas aflições, Jesus é aquele que controla as nossas perseguições e Jesus é aquele que nos concede o poder, a capacidade, a fidelidade para exercitarmos fé em meio à perseguição. Dessa forma, e na prática, nós podemos dizer que fidelidade implica em viver com base nas promessas de Deus. Nós não vivemos mais com base nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nos nossos planos, nem mesmo com base no que as outras pessoas dirão. Nós não vivemos com base no que a mídia, no que as escolas, no que as universidades, no que a política, no que a economia nos diz que nós devemos viver. Nós, como cristãos, vivemos com base nas promessas de Deus. Fidelidade implica em viver assim. Fidelidade também implica em comprometer-se até a morte. Perceba que Jesus não traz qualquer limite para nós. Ele não diz, seja fiel até a página 2. Seja fiel até este tipo de sofrimento. Não! Jesus diz, seja fiel até a morte. O nosso compromisso como cristãos, como filhos de Deus, é um compromisso de fidelidade total, integral a Jesus. E, portanto, para que possamos viver com base nas promessas e nos comprometermos até a morte, nós precisamos entender, por fim, que fidelidade implica em depender de Deus para ser fiel. Fidelidade não é um traço do nosso caráter natural. Fidelidade não é algo que parte de mim. Nós não somos fiéis à esposa ou ao marido. Nós não somos fiéis aos nossos chefes, às nossas autoridades. Nós não somos fiéis a Deus porque nós somos fiéis. Muito pelo contrário, fidelidade é fruto do Espírito na nossa vida. Fidelidade é produzida por Deus e, portanto, nós somos chamados a depender dEle para que nós possamos experimentar esta fidelidade. Jesus estava chamando os cristãos de Esmirna a este tipo de fidelidade e Jesus chama os cristãos do Itaim no século 21 a este tipo de fidelidade integral. Veja, viver aqui em São Paulo, viver como cristão hoje, aqui, fará com que nós enfrentemos perseguições. Na sociedade em que nós vivemos, nós somos chamados de intolerantes. Nós somos chamados contrários à liberdade das pessoas. Nós somos chamados de ultrapassados. A Bíblia é vista como um livro qualquer. Nós somos considerados contrários à diversidade, à pluralidade de opiniões. E diante desse contexto em que nós somos atacados, em que nós somos perseguidos, em que crianças cristãs são perseguidas na escola, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, ideologicamente, é nesse contexto que nós somos chamados a viver com base nas Escrituras, a nos vermos comprometidos até a morte com Deus e a dependermos dEle para sermos fiéis a Jesus. No seu momento de vida, pare e pense rapidamente. Manter-se fiel ao Evangelho produzirá perseguições em que aspecto? No seu trabalho, na sua família, nas suas posições, nas suas escolhas. Como é que o mundo demonstrará, aberta ou veladamente, perseguição à sua fé pela fidelidade a Jesus? Meus amigos, nós somos chamados à fidelidade. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: sofrimento então é o distintivo do verdadeiro discipulado. O discípulo não está acima do seu mestre. Discipulado significa fidelidade ao sofrimento de Cristo. E, portanto, não é nada surpreendente que cristãos sejam chamados a sofrer. Portanto, perceba que o texto de Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11 nos mostra. Em primeiro lugar, Jesus conhece as nossas aflições. Em segundo lugar, Jesus nos chama à fidelidade. E em terceiro lugar, Jesus nos concede uma promessa. Os versos 10 e 11, especialmente o final do versículo 10 e versículo 11, nos dizem o seguinte: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Para os cristãos que vivem de forma perseverante, de forma fiel a Deus, há uma promessa,
há uma motivação. Aquilo que Jesus chama de coroa da vida. Jesus prometeu a sua coroa a todos os que o amam. Neste contexto de Esmirna, a coroa não está ligada à figura da monarquia, mas à figura dos jogos atléticos. Esmirna era um polo atlético. Os jogos daquela época aconteciam também naquela cidade. E Jesus estava aqui, portanto, lembrando daquela coroa que é incorruptível que nós receberemos, a coroa da vida. Neste caso, Jesus está dizendo que a coroa da vida é a coroa que é a vida eterna. Mas perceba algo importante aqui. De modo algum, Jesus está dizendo que nós ganhamos a vida eterna porque nós somos fiéis. Não, não, não. Não é isso. Jesus não está dizendo que nós ganharemos a vida eterna se nós formos fiéis. A mensagem do Evangelho é muito clara. A vida eterna nos é dada pela obra, pelo mérito de Cristo. Quando nós cremos, pela fé em Cristo Jesus, nos é garantida a vida eterna que Ele nos dá e que ninguém pode tirar. Portanto, a nossa fidelidade não é o meio para ganharmos a vida eterna. A nossa fidelidade é uma prova de que nós fomos salvos por Cristo. A nossa fidelidade é aquilo que nós experimentamos com uma motivação, com os olhos fitados no futuro, no nosso lar eterno que nós esperamos. A coroa da vida é uma promessa que é garantida aos cristãos. É uma promessa garantida por Jesus. É uma promessa garantida pela obra de Cristo na cruz. Portanto, o que Jesus está dizendo é: quando vocês estiverem passando por perseguições, quando vocês estiverem passando por aflições, lembrem-se da promessa que eu lhes dei. A vida eterna, a coroa da vida lhes está reservada. Eu garanti isso na cruz. Vocês já têm acesso a isso. E porque vocês têm acesso à vida eterna, então agora esta é a motivação para que vocês permaneçam fiéis. Então a fidelidade não produz salvação. A fidelidade não produz vida eterna, muito pelo contrário. O Cristo que nos garante salvação, o Cristo que nos dá a vida eterna, essa promessa, é o Cristo que a utiliza como motivação para que nós permaneçamos crendo, motivados, encorajados pela promessa que nos aguarda, a vida eterna. E é por isso que Jesus diz que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual. O que Jesus está dizendo? Vocês têm a coroa da vida, a vida que é eterna. Vocês não podem perder isso. Se eu entrego a vida eterna, ninguém pode retirar de vocês. Portanto, vocês podem ser fiéis até a morte. Porque vocês podem até experimentar a morte física, mas nunca experimentarão a morte espiritual. Vocês têm vida eterna. Talvez nós tenhamos que sofrer vários tipos de sofrimentos, vários tipos de aflições, mas há um tipo de sofrimento que nós nunca sofreremos, porque Cristo impede. É a segunda morte, a morte espiritual. Ele morreu na cruz para nos garantir esta promessa, a promessa de que nunca mais estaremos distante dele. Pelo contrário, viveremos com ele. Portanto, Jesus diz que conhece as nossas aflições, Jesus nos chama à fidelidade e Jesus nos traz uma motivação, a promessa de que a vida eterna que ele nos deu na cruz é a vida eterna que não pode ser perdida. É uma coroa da vida que está reservada a nós. Assim, nós podemos resumir esses versículos de Apocalipse capítulo 2 da seguinte forma: Jesus diz: eu conheço as suas aflições e perseguições, eu os chamo a serem fiéis, sem nada a temer. Eu os lembro da promessa, vocês têm vida eterna garantida. Jesus aqui está encorajando a igreja a perseverar fielmente ao sofrimento e à perseguição, porque ele está dizendo: eu concedo vida eterna. E como é que nós podemos concluir? Se Jesus diz tudo isso à igreja, de Esmirna e a nós, então a nossa conclusão parte do versículo 11. Jesus diz o seguinte: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Em meio à perseguição, em meio aos ataques da fé que os cristãos em Esmirna e que os cristãos do Itaim experimentam no século 21, há um vencedor. E este vencedor, Jesus diz,
somos nós, porque Ele é vencedor. Perceba, mesmo o Senhor Jesus disse o seguinte em João capítulo 16, verso 33. Ele diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E pela fé nós somos unidos a Cristo. De tal modo que aquilo que Jesus conquistou e pode nos dar, Ele nos dá. Ou seja, perceba, se Jesus venceu o mundo, nós vencemos o mundo pela fé nele. Se Jesus venceu a perseguição, os inimigos, então nós venceremos a perseguição e os inimigos pela fé nele. Se Jesus venceu a morte, então nós não experimentaremos morte. Nós teremos vida pela fé nele. Nem mesmo a morte física, nem mesmo qualquer outro tipo de perseguição pode nos vencer, porque ele venceu o mundo. E isso significa que apesar do tenebroso cenário que a igreja de Jesus tem lidado na atualidade, com perseguições físicas ao redor do mundo, perseguições emocionais, espirituais, ideológicas, hoje mesmo aqui no Brasil, a verdade é que a situação é melhor do que parece por causa de Cristo. O que nós podemos ter certeza, a partir do texto de Apocalipse capítulo 2, é que Cristo tem a palavra final. Cristo diz o que acontecerá no final. Cristo venceu a morte, Ele é aquele que morreu e tornou a viver. Cristo conhece a nossa aflição, não apenas porque Ele a experimentou, mas porque Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Cristo nos faz ricos espiritualmente. Quando nós estivermos percebendo a falta de recursos, quando nós estivermos sendo perseguidos pela nossa fé em vários aspectos da vida, nós devemos nos lembrar que Cristo nos faz ricos. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para passar pelas provações. Ele nos faz fiéis, Ele nos concede a graça de Deus, Ele nos dá a sua misericórdia, Ele está produzindo em nós a fidelidade. Cristo nos concede a coroa da vida eterna. Há para nós prometida essa certeza de que o sofrimento ele dura até aqui, porque a eternidade é com o Senhor e, portanto, Cristo promete que nós não experimentaremos a segunda morte. Nós podemos ser fiéis a Cristo até a primeira morte, mas a segunda morte, a morte espiritual, nós nunca mais enfrentaremos. E diante dessa realidade, nós podemos direcionar o nosso coração. Diante dessa situação que é dura aos olhos do ser humano e aos olhos da perseguição e da dor, mas uma situação que é melhor do que parece aos olhos do poder de Cristo, aos olhos do poder de Jesus, aos olhos do poder, as lentes do poder do Evangelho. A situação é melhor do que parece, porque Cristo conhece as nossas aflições, porque Cristo nos chama a fidelidade, porque Cristo nos concede uma promessa. E diante disso, o nosso coração pode meditar no consolo que Cristo oferece. Se você está passando por aflições, lembre-se, Ele sabe o que você está enfrentando. Ele não está distante, Ele não está longe. Muito pelo contrário, Ele conhece e Ele controla. Ele governa a nossa vida, Ele tem propósito para as nossas perseguições. Portanto, nós encontramos consolo no descanso, na paz, no controle que Cristo tem sobre as circunstâncias. Mas além disso, nós podemos meditar no encorajamento que Jesus oferece. Nós podemos nos lembrar que Jesus está aqui nos encorajando e nos capacitando. Ele diz, sejam fiéis. Não tenham medo, eu estou no controle, sejam fiéis. Mas lembre-se, sou eu que estou capacitando vocês. Sou eu que estou produzindo fidelidade pelo Espírito Santo na vida de vocês. E por fim, Jesus nos chama à gratidão. Nós podemos agradecer a Cristo, por quê? Porque o nosso Senhor Jesus garante a nossa fidelidade como igreja. Jesus é quem garante que nós não cederemos às pressões, nós não afrouxaremos as nossas convicções, nós não negaremos a fé a Cristo. É Ele quem garante a fidelidade da igreja. Esse mesmo Jesus, essa mesma percepção do controle de Jesus sobre as nossas perseguições produz em nós gratidão, porque nós sabemos que Cristo garante a nossa eternidade. Ele garante a fidelidade, Ele garante a eternidade para os cristãos. Tudo pode ir contra a nossa fé.
Todos podem se levantar contra o cristianismo. Mas nós precisamos nos lembrar e estar certos de que ninguém pode tirar a nossa vida que Cristo nos deu. E é por isso que Jesus encoraja a sua igreja a perseverar fielmente em meio ao sofrimento e à perseguição, sabendo que Ele promete e concede vida eterna. Diante disso, meus amigos, nós clamamos a Deus que Ele continue nos lembrando do controle, do conhecimento dEle sobre as nossas aflições, da capacitação que Ele nos oferece para sermos fiéis e da promessa de que nós podemos ser fiéis até a morte aqui, mas a vida eterna nos está garantida. E portanto que nós, cristãos do Itaim, sejamos, pelo poder de Jesus, conhecidos por uma fidelidade permanente. Vamos orar. Pai querido, obrigado Deus pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado nas nossas vidas. Nós clamamos, Pai, pedindo que o Senhor esteja consolando os nossos corações, motivando, encorajando a cada um de nós que está passando por perseguições por conta de sua fé ou que as enfrentará. Seja em sua família, em seu trabalho, no seu prédio, onde quer que esteja, nos seus relacionamentos, Deus. Que o Senhor, Pai, possa nos consolar e nos encorajar à fidelidade permanente. Produz, Pai, pelo Teu Santo Espírito, a fidelidade no coração de cada um de nós. Dá-nos a capacidade, Pai, para que exercitemos a nossa fé. E, Pai, o nosso clamor é para que nós, a igreja do Senhor Jesus hoje, a igreja do Itaim, seja conhecida por uma fidelidade permanente ao Senhor. E nós oramos consolados, encorajados e gratos pela segurança da vida eterna, pela segurança da eternidade, pela segurança da fidelidade que o Senhor nos oferece. Gratos pelo Senhor Jesus que morreu por nós. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, meus amigos. Esse é o nosso tempo. Nós nos vemos mais vezes. Até mais.